Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso treinamento de refrigeração doméstica. E a gente vai iniciar aí as videoaulas falando um pouco a respeito das principais grandezas elétricas. Então vamos falar a respeito da primeira grandeza elétrica, a tensão elétrica. A tensão elétrica é mais conhecida como DDP, diferença de potencial, e também conhecido como força eletromotriz, capaz de movimentar os elétrons livres aí dentro dos condutores. Eu tenho um compressor aqui, que no caso é a nossa carga. Tenho aqui uma tomada que está disponível aqui em 127 volts, para me ligar um equipamento 127 volts. Então, tecnicamente, eu tenho um lado aqui neutro e do outro a fase. Então, quando eu plugo um equipamento aqui, existe uma diferença de potencial. Então, se chama de tensão elétrica. A sua unidade de medida é o volt, simbolizado pela letra V. E o aparelho que a gente utiliza para fazer a leitura da tensão elétrica é o voltímetro. Eu vou estar plugando aqui as ponteiras do voltímetro, a ponta preta sempre no lado que está escrito com, e a vermelha no lado que está escrito V. Eu vou colocar aqui o meu voltímetro na escala de tensão alternada. A tensão alternada ela é simbolizada pela letra V e tem um tio em cima simbolizando que é a tensão alternada. Aqui em cima também tem um V, mas é diferente. Tem um risquinho e uns tracinhos. Essa faz a leitura da tensão contínua, que é aquela tensão disponível ali nas baterias dos veículos. Mas a gente está conversando aqui a respeito de tensão alternada. Então eu vou selecionar aqui a tensão alternada. Eu vou fazer a leitura de qual tensão a gente tem aqui nessa tomada. Eu vou pegar a minha tomada e eu posso estar colocando qualquer ponta de prova em qualquer um dos dois lados, para ver qual a tensão que a gente tem disponível nessa tomada. Coloquei um em cada lado. Então nós temos uma tensão aqui disponível de 129 volts, tá? Essa tensão ela varia de acordo com a rede, pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Então agora a gente vai falar a respeito da segunda grandeza elétrica, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons livre dentro dos condutores. Eu tenho aqui o meu compressor que está simbolizando a minha carga, e tenho aqui essa tomada com uma tensão disponível de 127 volts. E tenho também o meu condutor. O condutor que está interligando a minha carga, esse fio é o condutor, está interligando a minha carga, que é o compressor, a minha tensão elétrica, que é a minha tomada. Então, quando eu plugo essa carga a essa tomada, que é a tensão elétrica, vai haver aqui uma corrente elétrica, vai haver um movimento ordenado dos elétrons livres dentro dos condutores. Porque esse condutor, mesmo ele desenergizado, existem elétrons aqui dentro dele desordenados. Então, quando eu aplico uma carga a uma tensão, vai haver um movimento ordenado dos elétrons. Agora a gente vai estar ligando a nossa carga, que é o nosso compressor, aqui na nossa tomada, que é a nossa fonte de alimentação, disponível aqui 127 volts. Para a gente estar colocando aqui o nosso aparelho de medição para saber quanto de corrente elétrica está circulando dentro desse condutor. A unidade de medida é o amperes, simbolizado pela letra A. E o instrumento que a gente utiliza para medição de corrente elétrica é o alicate amperímetro. A gente vai colocar aqui, na opçãozinha aqui de cima, a letra A, com o tio em cima. É aqui que a gente faz a leitura de corrente elétrica. Agora a gente vai estar plugando este motor na tensão elétrica para a gente ver qual é a corrente elétrica que está circulando aí dentro desse condutor. A gente abre o alicate e coloca um lado do condutor aqui dentro. Nós temos uma corrente elétrica aqui em torno de 2,7 amperes percorrendo por dentro do condutor. Bom, agora a gente vai falar a respeito de uma terceira grandeza elétrica,
que é a resistência elétrica. Nada mais é do que a oposição de um corpo à passagem de corrente elétrica. No caso, esse corpo seria esse condutor aqui de cobre. Esse condutor, ele apresenta uma resistividade, uma resistência elétrica. Então, que vai variar de acordo com o tipo de material, digamos, o alumínio, o cobre e o ferro. Cada material tem a sua resistividade. E vai variar também de acordo com a distância desse condutor, com a secção nominal desse condutor. Digamos assim, nós temos aqui a nossa carga ligada a uma tensão, a 1 metro de condutores, de cabos condutores. Então, os elétrons, a corrente elétrica, ela vai encontrar uma certa dificuldade para atravessar esse condutor. Isso se chama resistência elétrica. Se a nossa carga tivesse a 20 metros de distância de nós, aí seria maior ainda a dificuldade encontrada para que a corrente elétrica percorresse por esse condutor. Bom, o aparelho que a gente utiliza para fazer a medição, no caso aqui, é um alicate amperímetro que tem diversas funções. Então você vai selecionar até aqui, ó, até esse símbolo aqui que significa ohmo, tá? Parece aqui a ferradura de um cavalo, né? Então você vai colocar nessa função, vai conectar os cabos aqui embaixo e vai colocar cada ponta de prova em uma extremidade do cabo e você vai saber qual a resistência que esse condutor oferece. Bom, agora a gente vai falar a respeito da última grandeza elétrica que a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo, que é a potência elétrica. Potência elétrica, vou explicar aqui como eu enxergo, né, o que é uma potência elétrica. Eu vou estar utilizando aqui essa estação de solda como exemplo. Nós temos aqui um ferro de solda de 50 watts de potência, isso regulado em sua potência máxima. Então nós temos aqui energia elétrica aqui nessa tomada. Então, quando a gente fala potência, é a transformação de energia elétrica em uma outra forma de energia, que no caso aqui, uma energia em forma de calor, uma energia térmica. Beleza? Pessoal, e também a potência elétrica está relacionada ao consumo. Quanto mais potente for o equipamento, vai ter mais consumo, vai ter mais corrente elétrica circulando. Na verdade, existe uma teoria muito grande a respeito dessas grandezas elétricas, desses vídeos que eu fiz. Mas eu tentei simplificar o máximo que eu consegui. Beleza? Fica ligado aí, até o próximo vídeo.